Justiça Eleitoral. Que horas são, Daniela Prata? 7h46. Atenção, a Bahia terá sessões especiais para pessoas com deficiência. Isso para atender os cerca de 7 mil eleitores que precisam de uma estrutura diferenciada para votar no próximo domingo. É uma responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral, que instalou, sim, 612 sessões eleitorais acessíveis a pessoas com deficiência em todo o estado. É uma forma de respeitar, sabe, esses cidadãos brasileiros. A gente tem uma população que precisa ser vista, respeitada e, principalmente, ter a dignidade de exercer o seu direito democrático. Agora vamos à última reportagem da série especial sobre a importância do voto, falando em democracia, né? A gente vai saber agora o que os adolescentes, os nossos jovens acham da política, até porque aqui no Brasil os eleitores podem votar a partir de 16 anos. Veja detalhes na reportagem de Gabriel Pinheiro. Aqui, os mais velhos têm 13 anos, mas o assunto do bate-papo é coisa de gente grande, as eleições. Neste colégio em Salvador, política não é brincadeira. Nas salas, eles discutem sobre o direito e o dever de votar. Acompanhamos os adolescentes numa simulação das eleições. Os estudantes ficaram com água na boca e aquele gostinho de democracia. Me deixa ansiosa, querendo votar para decidir o futuro do país, porque os políticos, as propostas, eles têm que beneficiar a todos, de um modo geral. Todos têm o direito de votar, porque, principalmente pelo fato da democracia, todos têm o seu ponto de vista e esse deve ser mostrado. Empolgação para os alunos, realização para o professor. Não se formam políticos depois de adulto. A política se forma de cedo, vem de berço. E um país só vai para frente quando ela tem uma juventude extremamente ligada ao que acontece à sua volta. Hoje, buscar um novo eleitor, buscar uma nova formação política, com uma cidadania, com ética, com abertura, com democracia, é fundamental para esse Brasil novo que nós estamos projetando para o século XXI. Antes mesmo da escola, é possível formar o eleitor do futuro. Aqui, os debates políticos acontecem dentro de casa. As eleições fazem parte do bate-papo entre Rosineire e as filhas Bruna e Maria Fernanda. A mãe é professora e não se incomoda nem um pouco de tirar as dúvidas das meninas. A importância disso é a gente estar formando o cidadão. O cidadão precisa estar inserido dentro do seu meio, sabendo o que está acontecendo e, para isso, ele precisa conversar, né? É no diálogo, é na troca que essas coisas acontecem. Eles discutem na escola, que é um lugar mesmo dessas discussões, mas a família também precisa ter esse papel, né? Precisa retomar para si esse papel, né? Dessas discussões. A responsabilidade a gente tem que ter em todas as situações, principalmente para comandar um país inteiro que tem muitas necessidades, muitos problemas que precisam ser resolvidos rápido. Proteger o país é uma grande responsabilidade. Futuros eleitores, futuros cidadãos. Os jovens de hoje, que vão decidir o Brasil de amanhã, estão cada vez mais bem informados e conscientes, e valorizam a importância do voto para a consolidação da democracia. 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 E democracia se constrói também com conhecimento. É preciso entender, aprender. Não é só votar, não. É saber o que está fazendo, de fato. Isso a gente só consegue lendo muito e aprendendo muito. Bom, agora, ainda falando sobre as eleições, vamos dar um bom dia ao diretor-geral do TRE, doutor Raimundo de Campos Oliveira, que veio falar aqui sobre as eleições e responder algumas perguntas que nós gravamos, as perguntas dos telespectadores. Bom dia, senhor Raimundo, tudo bom? Bom dia, Daniela, bom dia aos telespectadores. Antes da gente colocar as perguntas dos telespectadores, perguntas que foram feitas nas ruas de Salvador, eu queria saber do senhor por que essa decisão, 3 dias antes das eleições, depois que 3.900 pessoas foram ontem no TRE para buscar o título, de que só precisa de um documento com foto. Por que só 3 dias antes? Veja, essa lei que obriga 2 documentos para votação foi aprovada na mini reforma eleitoral no ano passado. E essa exigência ia valer.
Só que quem pode declarar uma lei inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Partido dos Trabalhadores, há poucos dias, provocou o Supremo, que levou o caso a julgamento e decidiu por 8 votos a 2 que não era necessário apresentar o título eleitoral. Se o eleitor soubesse onde vota, poderia comparecer com um documento de identificação com foto e exercer o seu direito. Como o Supremo é competente para isso, então passou a valer essa nova regra. Quem não tiver os 2 documentos, tiver só uma carteira de identificação com foto e souber onde vota, pode exercer o seu direito. Bem, facilitar a vida do cidadão facilita. O que a gente não entende é porque só 3 dias antes essa decisão foi tomada. Mas, enfim, doutor, vamos ouvir algumas perguntas dos eleitores nas ruas. Pode ser agora? Vamos lá? Vamos lá, Dante. O colégio onde eu votava fechou. E agora, como eu faço para votar? O colégio onde ele votava fechou. E agora? Onde é que ele vai votar? Como ele sabe, como é que ele obtém essa informação? Nas vésperas das eleições, a imprensa divulga, os jornais escritos divulgam a relação dos locais de votação e, com certeza, se o colégio fechou, como aconteceu em algum caso, por exemplo, aqui em Salvador, o Clube Espanhol foi demolido, outros locais de votação foram designados. E isso estará publicado nos jornais, na grande imprensa, e pode ser acessado também o site do TRE e nosso serviço de informações estão prontos para prestar esse esclarecimento. tre.ba.gov.br é o site. Doutor, ligou alguém para cá. Quem foi roubado recentemente ficou sem documento com foto. Como vai fazer? Aí não vai poder votar. Infelizmente, quer dizer, pode tirar ainda uma segunda via da identidade, da carteira de trabalho. Tem os postos do saque aí que estão fazendo isso. Então, se conseguir ainda um documento com foto, vai poder votar. Se não, infelizmente, a lei não vai poder. Aliás, aumentou em 48% a emissão de carteiras de identidade nos saques daqui da nossa cidade. Outra coisa, quem pode justificar o voto na mesma cidade? Quem tiver que justificar, pode justificar na mesma cidade onde vota? Essa é uma pergunta que chegou pelo blog do Bahia no Ar. Não. A pessoa que, para justificar o voto, tem que estar ausente do seu domicílio eleitoral. Aí comparece em qualquer seção da outra cidade onde se encontre e faz a justificativa. Quem estiver na sua própria cidade vai poder votar. Se não puder se deslocar até seu bairro, apresenta essa justificativa, os motivos, posteriormente perante o cartório eleitoral. Vamos fazer um ping-pong para a gente responder todo mundo? Vamos. Vamos lá, doutor. Fui roubado, já foi. Nessas eleições a gente vota para 2 senadores. Posso escolher um só e votar 2 vezes nele? Não. Você pode votar em 2 senadores. Se você só quiser votar em um, você vota em um, no outro vota em nulo. Vota em branco. Se votar no mesmo senador 2 vezes, o primeiro voto será computado como válido e o segundo voto será computado como nulo. Posso votar com meu crachá do trabalho? Se não for um documento oficial, não vai poder. Mas as identidades funcionais pedidas pelos seus conselhos regionais, essas valem. Vamos ouvir mais uma pergunta dos eleitores, dos cidadãos baianos nas ruas. Vamos lá, Dante. Estou com medo de confundir na hora de votar. Posso levar alguém comigo? Está com medo de se confundir na hora de votar. Pode levar alguém com ele? Não. A pessoa que é incapaz, um deficiente físico, pode ser conduzido por outra pessoa auxiliada até o local de votação, até a cabine de votação, mas se afasta para que o próprio eleitor vote. A pessoa que não tem deficiência alguma, não pode ir acompanhado até a cabine de votação. Tem que ir só. Não votei e não paguei multa. Onde pago? Ainda dá tempo de pagar? Não. Agora só pode tomar essa providência depois das eleições. Se o título estiver válido, se não estiver cancelado, mesmo que não tenha votado na última eleição, a pessoa pode exercer o seu direito este ano e depois, passado o período eleitoral, ele comparece ao cartório e justifica ou paga a multa, se for o caso. Gente, nós estamos conversando com o senhor Raimundo Campos Vieira, que é diretor-geral do TRE. Doutor, para a gente fechar, que negócio é esse? Consumo de bebida alcoólica está liberado nas eleições da Bahia? Não entendi. E em mais 4 estados brasileiros. O senhor tem informações sobre isso? Eu tenho informação que li pela imprensa.
Na verdade, essa proibição de comercializar bebidas alcoólicas no dia das eleições é uma iniciativa das autoridades da segurança pública. Geralmente, o secretário de Segurança Pública baixa uma portaria ou uma instrução normativa com essa proibição, porque é uma questão de ordem pública. Se aqui na Bahia não foi baixada até agora nenhuma norma desse tipo, é porque as autoridades entenderam que não havia necessidade. Agora, isso não quer dizer que o eleitor, que qualquer pessoa, no dia da eleição, fizer uso de bebida alcoólica e for fazer desordem, principalmente no início, nas proximidades das sessões eleitorais, que não vai sofrer as consequências. A polícia está nas ruas para manter a ordem e assegurar a liberdade do eleitor de votar e dos candidatos de serem votados. Tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Esperamos que tudo corra bem. Na segunda-feira, aqui no Bahia no Ar, a partir de 7h30 da manhã, todas as informações sobre as eleições de 2010 no nosso estado. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Eu estive ontem lá no Tribunal Regional Eleitoral e vi o atendimento, todo mundo em mutirão, porque essa época, para quem trabalha no tribunal, é o dobro de serviço, né? E como a gente aqui trabalha todos os dias. A Bahia, sobre a questão da lei seca, não está relacionada entre os estados do país que irão aplicar essa lei durante as eleições. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também optaram por não fiscalizar consumo e venda de bebidas alcoólicas. Se o secretário César Nunes, através de sua grande equipe, quiser responder para nós o que é que está acontecendo, agradeceremos, viu? Porque está todo mundo sem entender. E atenção quem estiver fora do seu domicílio eleitoral no domingo. O TRE vai montar ainda um posto para justificativa de ausência no próprio Aeroporto Internacional de Salvador. Outras informações no itapuaonline.com. E sem mais delongas, vamos logo para o intervalo, que eu quero saber as notícias do esporte com pele vermelha. Walter Lima. Será que vai dar para o Bahia? E para o Vitória? Tem o caso da mulher que foi presa com R$18 mil que seriam do tráfico. Foi presa em Senhor do Bonfim e agora, olha ela aí. Diz que vendeu não sei quanto de crack, que ganhou esse dinheiro. Ela é de Minas Gerais. Foi presa porque aqui tem polícia. Olha quanto dinheiro. Aqui tem polícia. A gente mostra em instantes mais informações, traz mais informações. E agora as imagens ao vivo da torre da TV Itapuã, da região de Ondina. O pescador ali é Dante. Que beleza. Será que o peixe está comendo hoje? Bem, outros detalhes em instantes quando voltamos ao vivo com mais notícias para você.